Olá, boa noite. Estamos no ar com esta edição especial do programa De Olho no Voto, agora de olho na posse. Comigo hoje aqui no estúdio, o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foram diplomados pela Justiça Eleitoral nesta tarde em Brasília. Na mesa estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023. Lula recebeu o diploma das mãos de Moraes. Na sequência, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também foi diplomado. No discurso, Lula se emocionou. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. O presidente da República eleito também criticou o atual governo. Nestas semanas em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional. Lula explicou sua visão de mundo sobre o que é a democracia. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança, moradia. E terminou falando sobre seus compromissos com os brasileiros. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Antes de encerrar a cerimônia, o presidente do TSE fez uma defesa enfática da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Sakamoto, muita coisa para comentar. Primeiro eu queria observar que foi uma diplomação tranquila, em que pese os comentários, né, as previsões de que poderia haver tumulto, foi tranquilo. E eu queria começar, antes de falar da diplomação em si, falar do recado dado pelo Alexandre de Moraes, que foi duro, e me parece ter sido claro também no sentido de que
As pessoas que estão organizando os protestos estão identificadas, ele diz isso, e serão punidas. Exato. Tudo bem, Rodrigo? É interessante, antes da gente falar do discurso do presidente eleito e agora diplomado em si, que foi um discurso duro contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, porém o discurso do Alexandre de Moraes foi ainda mais duro contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, né? Ele deixou, quando ninguém precisou, nem Lula, nem Alexandre de Moraes, citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas ele era a grande figura oculta dessa diplomação. Alexandre de Moraes deixou bem claro que falou sobre os ataques à democracia, às instituições democráticas, falou que não vai ficar impune. No momento que ele falou que não ficaria impune, que esses atores foram identificados através dos inquéritos que estão em curso no Supremo Tribunal Federal, que analisa organizações criminosas, organiza ataques às instituições, na hora que ele falou que esse pessoal não ficará impune, ele foi inclusive aplaudido de pé pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por todos os presentes, né, para que isso não volte a acontecer. E isso foi um claro recado ao presidente da República, que agora vai, inclusive, acumulando situações e que podem levar à sua condenação, que significaria uma cassação dos direitos políticos, ele que pretende continuar na política, o presidente Jair Bolsonaro, como também a sua própria prisão ou de pessoas próximas a ele. Tem uma pessoa que é especialmente preocupante para ele, que é o filho Carlos Bolsonaro, que está à frente da sua estrutura de batalha digital. Que tal como eles não tem imunidade, né? Bolsonaro estará sem imunidade. Exatamente. O filho Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro permanecem com imunidade porque permanecem parlamentares. Enquanto isso, o vereador Carlos Bolsonaro não tem imunidade por ser vereador e o presidente da República vai deixar de ser presidente no dia 31 de dezembro e também perde a imunidade. Agora, falando da diplomação em si, Lula se emociona, tal como 20 anos atrás, e fala em democracia e justiça social. Embora estas sejam bandeiras históricas do PT, o que o discurso dele pode indicar para esse terceiro mandato? Eu acho que tem um primeiro ponto que você toca importante, é interessante até para a gente contextualizar. Em 2002, quando Lula chega ao poder e é diplomado, né? Tem até uma imagem dele chorando no ombro de Nelson Jobim, então ministro também. E o que acontece é que ele chora no momento em que ele fala que, olha, o país resolveu dar um diploma, no caso, o diploma certificado pela terceira vez de presidente da República, a uma pessoa que não teve oportunidade de ter um diploma escolar de nível superior. E aí ele chora da mesma forma que chorou em 2002 ao falar a mesma coisa. Agora, contudo, ele acrescenta um elemento a mais que também levou ele a se emocionar, que é o fato de ter ficado preso 580 dias por conta da questão da Lava Jato, condenação essa que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele fala, olha, quem passou o que eu passei nos últimos anos é exatamente isso. Lula foi do céu para o inferno e agora para o céu novamente. O discurso dele é interessante porque ele bate no bolsonarismo e bate no Bolsonaro. Em comparação ao discurso que ele proferiu no dia 30 de outubro, logo após a confirmação do seu nome como presidente após o segundo turno, né? Ele, naquele momento, ele fez um discurso conciliador, um discurso propositivo. Agora ele faz um discurso em que ele critica, que ele coloca a herança maldita do governo Bolsonaro em cima da mesa, critica o governo Bolsonaro por ter tentado comprar votos, critica o governo Bolsonaro por ter tentado empresários bolsonaristas por terem pressionado seus empregados a votarem no presidente da República. Ele critica também essas tentativas de ataques às instituições democráticas, à urna eletrônica, ele critica a questão do crescimento, da fome, ou seja, ele coloca a situação social também no colo de Bolsonaro. A diferença é que esse discurso, Lula já está discursando como presidente, ou seja, está colocando, olha, estou assumindo uma bucha grande, e essa bucha é de um presidente, não só uma bucha social e econômica, mas também uma bucha institucional de alguém que durante muito tempo atacou as instituições, que é o caso de Bolsonaro, e ele se coloca, eu não, vou cumprir a institucionalidade. E na sexta-feira, 1 hora antes do jogo entre Brasil e Croácia, Lula anunciou os 5 primeiros nomes que vão compor seu ministério. Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Flávio Dino na Justiça, Mauro Vieira no Itamaraty e Rui Costa na Casa Civil. Vamos saber um pouco mais deles, começando com o futuro ministro da Fazenda.
Na ocasião, Fernando Haddad tem 59 anos, foi prefeito de São Paulo e ministro da Educação nos governos petistas. É formado em Direito, tem mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia e já foi analista em banco. É filiado ao PT desde 1983 e iniciou a carreira política ao assumir a Subsecretaria de Finanças da cidade de São Paulo entre 2001 e 2003, na gestão de Marta Suplicy. Também integrou a equipe do Ministério do Planejamento na gestão de Guido Mantega, entre 2003 e 2004, e participou da elaboração do projeto de lei que instituiu no Brasil a parceria público-privada, conhecida como PPP. No Ministério da Educação, Haddad criou o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e lançou o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. O futuro ministro da Fazenda ainda foi analista de investimentos do antigo Unibanco e consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas, onde participou da criação da tabela FIPE. Sakamoto, o presidente Bolsonaro tinha criado um super Ministério da Economia e agora o presidente Lula volta ao modelo antigo, dividindo em Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e provavelmente planejamento será ainda dividido entre planejamento e gestão. Podemos supor que o presidente Lula entende que a concentração de poder não deu certo? Isso claramente não precisa nem o presidente Lula, né? A análise de boa parte dos economistas é que não deu certo. Colocar uma pessoa como czar da economia, que foi o caso de Paulo Guedes, né, controlando tudo, né, não deu certo. Né? Infelizmente, não só por uma questão de gestão, mas por uma questão também de comando, não funcionou. A economia deixou muito a desejar durante o governo Jair Bolsonaro. Né? Ao mesmo tempo, o presidente Lula precisa de ministérios. Né? Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de aliados. Né? Você tem muita gente que participou dessa frente ampla. E Lula sempre disse bem claramente que ele não gosta da ideia de ter esses aliados, essas pessoas que participam e apoiam o governo no Congresso Nacional, não participando do governo. Ele acha que tem que ter essa participação. E isso significa também assumir ministérios, autarquias, estatais. Né? Só que tem muita gente, está com muita fome. Né? Então, além do próprio PT, dos partidos que participaram das coligações, temos PSD, MDB, União Brasil, que podem vir a fazer parte da base petista. E aí você precisa ampliar o número de ministérios para alocar todo mundo. Agora, Haddad foi nomeado na sexta, no meio daquela euforia toda com a Copa, que no fim virou uma grande decepção, uma grande frustração, e a reação do mercado vem hoje. Né? O mercado reagiu muito mal, o nome do Haddad não era exatamente o que o mercado queria, mas também reagiu mal às possíveis indicações de Aloysio Mercadante no BNDES e Jean Paul Prates na Petrobras. O que a gente pode esperar? Olha, o mercado, na verdade, boa parte do mercado já havia precificado, o termo que a gente usa na economia, já havia considerado os prós e os contras da indicação de Haddad, porque já estava dada. Desde o ano da semana passada, sabia-se que Fernando Haddad assumiria o Ministério da Fazenda, que era um nome de confiança de Lula. Lula falou que queria colocar um político, alguém na cabeça do Ministério e, a partir daí, montar uma equipe técnica para baixo. O meu mercado vai ter que aguardar, que vai saber quem é essa equipe técnica embaixo, para ver se dá tranquilidade ou não. Agora, é natural que o presidente da República coloque também nomes da sua confiança em 2 cargos estratégicos, né? Tanto na Petrobras quanto no BNDES. Por exemplo, falando da Petrobras especificamente, que há uma chance do Jean Paul Prates, senador pelo PT do Rio Grande do Norte, assumir, é uma pessoa que tem um histórico de atuação nessa área. Na área. Exatamente. Né? Ele, inclusive no Congresso Nacional, era a pessoa que desenvolvia os projetos relacionados a preço de combustível, que atuava, que coordenava a comissão. Ou seja, ele não é uma pessoa que é de fora, não é como o Bolsonaro fez, colocou um general, né, no cargo, pessoas que não têm experiência. Essa pessoa tem experiência, tem atuação. Agora, aquilo que a gente tem visto nas últimas semanas, os nomes de Lula não necessariamente serão os nomes do mercado. Agora, mais importante do que os nomes é saber se os nomes que vão ser indicados serão capazes de garantir respeito às contas públicas, respeito à estrutura e digamos, respeito às regras internas de cada estatal, né? Se o BNDES ele vai ser um banco que vai atuar novamente naquela política de grandes empresas vencedoras, né? Grandes campeãs, ou, como disse Lula, se vai atuar especificamente no pequeno, médio e microempresário para tentar fomentar a pequena produção nacional. E todas essas perguntas vão depender, portanto, de
da ação, da linha que for adotada por cada um dos ministérios estatais e empresas públicas for revelada. E isso ainda a gente está um pouco longe. Agora, muito rapidamente, Haddad, até por todo o histórico que o envolve e o ministério que ele vai ocupar, já sai como um candidatíssimo à sucessão de Lula, pelo menos pelo Partido dos Trabalhadores. Isso pode atrair o tal do fogo amigo? Ah, sim. No próprio processo de indicação de Haddad apanhou muito internamente no PT, houve muita briga interna no PT, houve muito ataque, muito fogo amigo, muita plantação de notícia, muita bomba relógio postada, né? Exatamente para tentar atrapalhar, porque é claro que se a economia der certo, se a economia deslanchar, Haddad será um nome claro para 2026, lembrando que Lula disse que não quer concorrer à reeleição. Se ele vai concorrer ou não, é outros 500, mas o fato é que se ele não concorrer e a economia der certo, Haddad é um bom nome. Agora, só para terminar, tem um problema. Se a economia não der certo, aí Haddad também, da mesma forma que colheria os frutos, também vai colher os problemas. Para o Ministério da Justiça, Lula escalou Flávio Dino. Vindos a Recife. José Múcio Monteiro Filho tem 74 anos e é engenheiro civil. É filiado ao PTB desde 2003, mas já passou pelo PSDB, pelo PFL, que hoje é o União Brasil, e também pelo antigo PDS e Arena, partido ligado ao regime militar. Foi deputado federal por 5 mandatos, secretário estadual e ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do segundo governo Lula, entre 2007 e 2009. Como ministro de Estado, Múcio ganhou a confiança de Lula e outros petistas importantes, conseguindo uma nomeação para o Tribunal de Contas da União, onde foi ministro entre outubro de 2009 e dezembro de 2020, quando se aposentou. Múcio abriu uma consultoria de gestão empresarial e, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, explicou o seguinte sobre o seu trabalho como consultor. Uso meu network de 40, 50 anos de política e abro portas. E claro que você viu que nós não apresentamos o Flávio Dino e sim o José Múcio Monteiro, que é o indicado de Lula para a defesa. Lula faz uma aposta em nome da estabilidade com as Forças Armadas, que é um tema que assombrou essa fase de transição, né? Houve muita discussão na hora da escolha do Múcio, isso deixou insatisfeito uma ala grande do PT, uma ala grande da esquerda. Múcio é um nome mais à direita, é um nome que tem proximidade com alguns nomes do PT e com Lula, mas também tem proximidade com Jair Bolsonaro, que elogiou ele publicamente. Ele foi do PTB, não do PTB de Brizola, Getúlio, mas do PTB de Roberto Jefferson, né? E o que acontece é que é um nome mais à direita, claramente. Só que esse nome mais à direita, neste momento, né, a avaliação dentro do círculo lulista é que isso pode trazer uma estabilidade. A gente está numa situação complicada, a gente tem umas forças armadas que foram trazidas para dentro do poder por Jair Bolsonaro, e encheu a esplanada dos ministérios de militares, que vão ter que ser retiradas. Pessoas, também da chamada cozinha do Palácio do Planalto, os ministérios e secretarias próximas ao presidente, também foram largamente ocupadas por militares. Isso aí vai ter que ser retirado, vai ter que se fazer uma mudança, né, para tornar novamente civil boa parte dos cargos. E é claro também que afasta os militares do poder, e no poder eles conquistaram benesses. A questão da reforma da Previdência, eles foram protegidos, uma série de também conseguiram mais orçamento, né, benefícios aqui, ali. Então, isso, na verdade, deixa eles assustados. E agora, também, nesse momento que eles perdem claramente, não vou dizer o alto comando, mas entre os praças, soldados, sargentos, cabos, há uma pressão bolsonarista muito grande, né? Então, a ideia é garantir uma passagem o mais estável possível, a ideia de Lula, né, para uma pessoa que é um civil, volta a ser civil, o ministro da Defesa, né? E só que é uma pessoa mais aceita, que não vai garantir, não vai causar grandes solavancos, grandes mudanças, né? E aí vai indicar, inclusive, os comandantes das Forças Armadas vão ser indicados os mais antigos da linha sucessória. Que é uma tradição. Que é uma tradição. Agora, tem um ponto, que do outro lado, mais da esquerda, o pessoal ficou mais... eles queriam outros nomes dos comandantes das Forças Armadas, para, inclusive, mudar o currículo de formação, incluir mais questões de direitos humanos, incluir questões de democracia, de debate sobre o papel das Forças Armadas, né, para tentar, inclusive, repensar esse papel e esse debate das Forças Armadas numa democracia como a brasileira, para que não aconteça o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, né, desse receio, desse medo de golpe, né, de tudo isso mais.
Talvez essas mudanças ocorram, mas vão ser muito mais lentas e suaves. Mas talvez para o país, neste momento, tenha sido mais importante que tenhamos novamente um civil para retomar a normalidade desse conceito. A colocação de um civil nesse cargo era fundamental. Se Lula colocasse um militar no Ministério da Defesa, aí grande parte dos seus parceiros, dos seus aliados, né, iam falar, poxa, Luiz Inácio, né? Como é que é, né? Isso não seria aceito. A questão é que, dentre os civis, foi um civil conservador. E agora sim, vamos conhecer um pouco mais de Flávio Dino, o indicado para a Justiça. Isso não tem pé nem cabeça. Flávio Dino de Castro e Costa tem 54 anos. É advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão desde 1993. Foi juiz federal por 12 anos e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Também atuou como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e foi assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Em 2022, Flávio Dino foi eleito senador pelo Maranhão, estado que governou pelos últimos 8 anos. Como governador, virou um dos grandes nomes da oposição do governo Bolsonaro ao bater de frente com o Ministério da Saúde durante a crise da Covid-19. Na sexta-feira, logo após ter sido anunciado como novo ministro da Justiça, Dino disse ter proposto ao presidente Lula o nome do delegado Andrei Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Rodrigues cuidou da segurança de Lula durante a campanha eleitoral e integra a equipe de transição de governo. Em 2010, também chefiou a segurança da então candidata a presidente Dilma Rousseff. O Sakamoto, Dino já disse, falou em revogar todos os decretos de Bolsonaro que liberaram ou flexibilizaram o acesso às armas e também alguma coisa em retomar a função das polícias militares, né, que na visão dele tem sido um pouco deturpada. O que a gente pode esperar? Olha, um dos desafios do Flávio Dino é encaixar os agentes de segurança, de uma maneira geral, dentro da democracia novamente. Eu não estou falando que eles agem fora da democracia, mas o governo Jair Bolsonaro fomentou a discórdia, fomentou o salve-se quem puder dentro das forças de segurança, né? Tanto é que muito se temeu, inclusive, que um possível golpe pós-eleitoral viesse através das polícias, né, muito alinhadas, as polícias militares ao Bolsonaro, e não necessariamente as Forças Armadas. Então o Dino vai dialogar, vai gastar muita saliva junto às forças policiais para tentar garantir o poder dos governadores sobre as forças policiais, uma coisa que vem se corroendo há um bom tempo, né? Mas também reforçar o caráter independente, o caráter de Estado e não vinculado a uma pessoa da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lembrar, só para terminar, que a Polícia Rodoviária Federal foi acusada, através do seu diretor, né, recentemente, de ter imposto bloqueios. O Lula até citou isso no seu discurso de diplomação, de ter imposto bloqueio em regiões pobres do Brasil para impedir eleitores de votarem nele. E depois a atuação diante dos protestos nas rodovias, tudo isso sob investigação, ainda sob investigação, né? No Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, Lula escolheu um diplomata de carreira. Mauro Luiz Iker Vieira tem 71 anos e é o embaixador do Brasil na Croácia. Também foi embaixador do Brasil na Argentina entre 2004 e 2010 e nos Estados Unidos entre 2010 e 2015. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco. Mauro Vieira já chefiou o Itamaraty entre 2015 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff, mas também desempenhou outras funções ligadas ao comando do Ministério. Foi coordenador de atos internacionais, chefe de gabinete do secretário-geral e chefe de gabinete do ministro de Relações Exteriores. Em janeiro de 2016, Michel Temer o nomeou para um cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas, a ONU. Na sexta-feira, quando os nomes foram anunciados, Vieira foi o único a não estar presente, já que estava na Croácia. Mas Lula afirmou ter uma grande relação com o embaixador. Sakamoto, no caso de Vieira, a se lamentar o fato de, na sexta-feira, ele estar na Croácia, num dia em que a Croácia não trouxe alegria aos brasileiros. Brincadeiras à parte, qual é o tamanho do desafio do Vieira no Itamaraty? Muita gente, na verdade, brincou com o Vieira, chamando ele de pé frio, inclusive, né? O Vieira é um diplomata de carreira bastante experiente, né? Ele representa, inclusive, bastante o grupo do próprio ex-chanceler Celso Amorim, que deve ser
conselheiro para relações internacionais de Lula nesse terceiro mandato. O objetivo dele é tentar retomar a imagem do Brasil no exterior. Nos últimos anos, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez com que o Brasil tivesse uma imagem de pária, um pária ambiental, por conta da destruição da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, piorando, né, e intensificando as mudanças climáticas, mas também um pária em direitos humanos, né? Então, esse pacote de imagem que fez com que o brasileiro deixasse de ser festejado para ser tratado com uma espécie de piedade, internacionalmente falando, é o grande desafio. Né? E, junto com isso, retomando esses contatos e retomando essas relações, fazer avançar o comércio. Por exemplo, você tem um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que está praticamente parado por incompetência de Jair Bolsonaro. Diria que, simbolicamente, daqui 4 anos, colocar o Cristo Redentor decolando novamente na capa da Times. Ou, pelo menos, não submerso. Vamos agora ver um pouco mais do futuro ministro da Casa Civil. Rui Costa dos Santos tem 59 anos, é economista e filiado ao Partido dos Trabalhadores. É o atual governador da Bahia, sendo eleito em 2014 e reeleito no primeiro turno 4 anos depois. Também foi fundamental este ano na eleição de Jerônimo Rodrigues do PT, que derrotou o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, considerado por muitos como o favorito do pleito. Rui Costa é filho de metalúrgico, tem forte ligação com o movimento sindical e chegou a ser diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia entre 1984 e 2000. No início da década de 80, ele participou da fundação do PT. Foi vereador em Salvador e ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jacques Wagner no estado da Bahia. Ficou no cargo até 2010, quando foi eleito deputado federal. Para um posto-chave do governo, um petista raiz. A ideia desse posto é ser uma espécie de primeiro-ministro do governo, né? Podendo fazer as articulações entre os diferentes ministérios e ser bom de gestão. A Bahia ela teve uma relevância muito grande na eleição do segundo turno de Lula, conferiu muitos votos ao presidente. O Jerônimo Rodrigues ultrapassou a ACM Neto de uma forma surpreendente, todo mundo imaginava que a ACM Neto seria o novo presidente. E tudo isso, na verdade, ajuda a aumentar o cacife de Rui Costa. Muita gente achou que seria o Wellington Costa, né? O ex-governador do Piauí. Ex-governador do Piauí, senador, acabou ficando com Rui Costa. E eu agradeço a presença do jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto em mais esta parceria. Essa edição especial do De Olho na Posse fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais no Jornal da Cultura. Boa noite a todos e até a próxima.